Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com muito respeito, né, galera? Galera, seguinte, hein? A gente já começa fazendo aquela pergunta, como está na thumbnail aí, né, do vídeo. O Zubeldia, na tua opinião, ele é retranqueiro ou estrategista? Vamos falar disso aqui nesse vídeo. E Lucas e Caleri, hein? Os jogadores que devem, né, e que deveriam decidir os jogos para o São Paulo, nos últimos jogos perdem gols, né, perderam gols na cara, que inclusive deixaram de, inclusive contra o Atlético Mineiro a gente vencer no Morumbi e ontem também vencer o Botafogo, né, a gente vai falar desses jogadores também. O que está acontecendo com os medalhões do São Paulo, galera? E pois é, hein, vem aí muita grana agora no jogo de volta, promessa de recorde de público, recorde de renda. A gente vai falar nesse vídeo aqui e muito mais, beleza? Peço a tua ajuda aí para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações, que vocês aqui sempre ajudam o canal e eu tenho muito a agradecer. Muito obrigado mesmo. Falta pouquinho, galera, para a gente bater os 16 mil inscritos aqui no canal e graças à tua ajuda. Muito obrigado mesmo, tá bom? Tamo junto. Vamos São Paulo. E se você quiser se tornar membro do canal, tem opção aí para você virar membro. Faça parte aí dessa nossa comunidade que cresce graças a você. Valeu, galera. Tamo junto. Olha só, hein, galera. E aí a gente está falando de jogadores importantes, medalhões, né? Enquanto, na minha opinião, o Rafinha fez uma partida muito ruim mesmo, o São Paulo trabalha nos bastidores aí para a renovação de contrato do Rafinha por mais 6 meses, né? A gente já trouxe aqui, inclusive ele já falou, né, recentemente aí, que ele, para ficar no São Paulo aí, só depende da diretoria, depende dele também, porque ele aceita na hora ficar mais 6 meses, né? O São Paulo quer renovar com o Rafinha por mais 6 meses. Você renovaria com o Rafinha por mais 6 meses? Daqui alguns dias, inclusive, isso aí pode ser anunciado, tá? Na opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Eu sou bem sincero, galera. Ele já não tá no nível do São Paulo, tá? Eu acho que o São Paulo merece um lateral melhor. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco também, beleza? Deixa aí nos comentários. Olha só. Eu trouxe duas formações para a gente discutir um pouquinho, tá? Para o jogo, e essa formação para o jogo de volta, galera, eu vou colocar para vocês aqui, ó, essa formação aqui, que seria um 3-4-3, tá? Mas nesse meu 3-4-3 aqui, eu mantenho a zaga, Alan Franco, Arboleda e Sabino, que para mim é uma zaga muito boa. Só que ao invés de pôr o Rafinha, vai o Igor Vinícius. E no meio, eu entraria com o Marcos Antônio e o Santi, que para mim é uma dupla de volante melhor do que o Luiz Gustavo e o Bobadilla. Deixa aí nos comentários o que você acha também, fica à vontade. E o Michel Araújo na ala, para mim, é melhor do que o Wellington. Na ala, ele é melhor do que o Wellington. Eu acho que apoia mais. Olha, de defender, eu acho que não tem dificuldade. O Michel Araújo, eu acho que ele vem passando por uma adaptação na ala, tá? E ele é um jogador raçudo. Se ele treinar e se aprimorar como lateral, acho que o Michel pode até virar um bom lateral, viu, galera? Ó, só acho, galera, tá bom? Porque ele é habilidoso, né? Me parece que ele tem essas características de laterais. Inclusive, foi ele que colocou a bola na cabeça do Caleri, a gente fala já já. E aí, o trio de ataque com Lucas, William e Caleri. Essa primeira formação. Agora eu vou colocar a segunda formação, que aí eu acho uma formação logicamente um pouco mais ousada também, mas mantém o esquema do Zubeldia 4-2-3-1, tá bom? Aí com o Rafael, Arboleda, Alan Franco, aí já entra o Wellington, um pouco mais cauteloso, jogando de lateral. O Igor Vinícius, para mim, joga sempre ali no lugar do Rafinha. Marcos Antônio e Santi, eu mantenho a dupla de volantes. O Lucas, né, aquele jogador do meio, o Lucas não é um meia atacante. Inclusive, a gente precisa de um meia atacante, um meia, né? O Lucas não é. Ele é o meia atacante, jogador que joga mais como segundo atacante, e o Zubeldia gosta de usar ele muito pelas pontas, né, galera? Aí o Eric, o William e o Caleri, que para mim seria um quarteto, um time leve, os três, né? Muito leves ali, que jogam pelas pontas e o Lucas correndo pelo meio. Pode ter uma alternância com o Eric, porque o Eric também já fez muito essa função de jogar ali como segundo, ele também corta bastante para o meio. O próprio William também, né? Ele joga bastante na direita, jogava assim na base também. Mas essa é uma sugestão de formação, gostaria de saber a opinião de vocês. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma mescla do time reserva e do time titular. Do time reserva, inclusive, que jogou contra o Cruzeiro
que foi o time que trouxe a vitória para o São Paulo lá, né? Aquele 1-0, né? Gol do William Gomes. E detalhe, né, galera? Se a gente pegar os números, nos últimos 4 jogos do time titular, gente, e isso eu acho até um número preocupante, e não só o número, a forma como joga. O São Paulo não fez gol com o time titular nos últimos 4 jogos. Foi jogo em casa no Morumbi com o Atlético Mineiro, que o São Paulo perdeu de 1-0. A volta lá para o Atlético Mineiro, o São Paulo empatou de 0-0. O jogo contra o Fluminense, aquela polêmica toda, o São Paulo perdeu de 2-0. E ontem contra o Botafogo, o São Paulo empata de 0-0. O São Paulo, nos últimos 4 jogos com o time titular, o São Paulo não fez gol. A questão aí não é nem ganhou, é que o São Paulo não fez gol, né? Isso para mim é um fator preocupante. Deixa aí nos comentários o que vocês acham também. Se puder deixar o like aí, galera, vai ajudar muito, muito mesmo, tá bom? Obrigado. Agora, por que deve ter uma mudança nesse time? Porque os volantes do São Paulo, o Luiz Gustavo e o Bobadilla, eu acho volantes lentos, sabe? E contra o Botafogo, que é um time extremamente forte, rápido, mas é um time que cansa no segundo tempo, talvez é por isso que a gente tem que jogar com um time mais rápido também para igualar isso ao Botafogo. Tecnicamente, né? É lógico, eu respeito a opinião, mas a maioria diz que o Botafogo é muito superior ao São Paulo. Você acha que é muito superior? Eu acho que o Botafogo, sim, ele tem ali um nível de superioridade mínima ao São Paulo, né? Até porque também, vamos lá, a diretoria do São Paulo diz sempre que o São Paulo tem um dos melhores elencos do Brasil. Se o São Paulo tem um dos melhores elencos do Brasil, você não pode jogar sempre na defensiva. Então, cadê a sua qualidade? Onde está a sua qualidade? Será que está tudo no banco? Então, o São Paulo precisa jogar isso também, contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: para o São Paulo talvez se assustou um pouco com o Botafogo por conta da questão. O Botafogo muito rápido, muito forte, o Botafogo eliminou o Palmeiras, o Botafogo investiu quase 400 milhões. Só que dentro de campo, meu amigo, é 11 contra 11. E o Botafogo foi superior no jogo para mim, né? Na maior parte do jogo ele foi superior contra o São Paulo, só que ele cansou no segundo tempo e aí começou a ter espaço para o São Paulo. Aí sabe qual é o detalhe que eu percebo, galera? Que quando o São Paulo começa a ter espaço, aí, na minha opinião, quem deveria ter entrado era o Eric, ali pela direita, não o Rato. E também o Marcos Antônio, como um segundo volante. Porque ele dá mais sustentação, tem bons passes, tem drible. A gente viu o jogo contra o Cruzeiro. O time do Cruzeiro não é bobo, tava na frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro também. O time do Cruzeiro é um time que tá bem encaixado, um time forte também, né? O time tem bons jogadores. Não é o nível do Botafogo, mas é um bom time. E o São Paulo conseguiu ir muito bem. O Marcos Antônio deitou, mostrou que joga tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então o Zubeldia não pode descartar o Marcos Antônio e preferir o Lisieiro, né? É uma coisa que todos nós percebemos. E hoje eu acho que de repente ele percebeu isso também. Ou não, né? Porque o jogador não entrou contra o Botafogo. E o Eric também. Quando você tem um jogador como o Eric, habilidoso, que vai para cima, finaliza, cara, não dá para sempre escolher só o Wellington Rato. Dá para tentar algo diferente. E é isso que eu espero no jogo de volta. A pergunta que eu fiz no início para vocês é: o Zubeldia é retranqueiro ou estrategista? Deixa aí nos comentários, galera. Eu vejo da seguinte forma: o que vale muito na Libertadores é o resultado, né, galera? Então tá, empatamos fora, ok, a gente decide em casa. Só que você tem a responsabilidade de decidir em casa. Você pode ser retranqueiro, usar a estratégia lá fora de casa, mas dentro de casa a responsabilidade de ganhar é sua. Empatar não é sinônimo de nada, garantia de nada. Até porque a gente nem tem um goleiro pegador de pênalti, né? O Rafael não tem essa especialidade de ser pegador de pênalti. Então vejo da seguinte maneira: o São Paulo não joga pelo empate, o São Paulo tem que ganhar do Botafogo. Então, de qualquer forma, nós temos que fazer um gol primeiro. O empate, tá bom, ninguém ganhou, vai para os pênaltis. Ser eliminado nos pênaltis não quer dizer que vai apagar os maus jogos do São Paulo, que o São Paulo vem fazendo. Gente, nos mata-matas, pelo menos os jogos que eu estou assistindo, o São Paulo vem, inclusive, contando muito com a sorte, né? Ontem mesmo, o Botafogo, se saísse a sorte, assim, a incompetência dos rivais, né, também. Ontem, se o Botafogo saísse ganhando de 2-0, 3-0 no primeiro tempo, gente, a gente estaria falando, pô, mas também os caras criaram demais, porque eles erraram o gol, chutaram para fora.
O Rafael fez defesa, bola no travessão, bola na trave. Nossa Senhora! O primeiro tempo do Botafogo foi com muita intensidade e nos preocupou, né? A gente não via a hora logo de acabar o primeiro tempo e falar, não, o Zubeldia vai dar um jeito no segundo tempo. São Paulo volta com o mesmo time. Só que chega na metade do segundo tempo, o Botafogo cansa. Chega ali aos 30, aos 25, 27, o Botafogo cansa. É aquele time que realmente cansa. E aí é onde sobra espaço para o São Paulo. E aí eu vejo o seguinte, galera, eu não sei vocês, comente aí. Eu acho que no Morumbi, o São Paulo não vai para cima do Botafogo. E aí é onde eu vejo que o Zubeldia, ele é mais estrategista do que retranqueiro, galera. Porque ele quer se classificar, ele quer eliminar o Botafogo. E eliminando o Botafogo, o São Paulo estará na semifinal como um protagonista ao título. Se o São Paulo for eliminado, o que vai ficar lembrado são os jogos ruins que o São Paulo fez nos mata-mata. Eu acho que isso vai encarnar ali, isso vai pesar muito para o Zubeldia. Eu acho que ele vai ter que, inclusive, se acostumar com isso. Mas, como eu disse, se o São Paulo elimina o Botafogo, o São Paulo, inclusive para a própria mídia que não acredita no São Paulo entra muito forte. Porque hoje, de todos os classificados, o Botafogo é o que vem jogando o melhor futebol. Ele é o favorito para ganhar a Libertadores. Se o São Paulo elimina esse Botafogo, o São Paulo fica muito mais forte ainda, principalmente psicologicamente, tá bom? O Flamengo, do outro lado, é um time que já não está passando tanta confiança assim, então eu acho que o São Paulo consegue até jogar mais de igual para igual com o Flamengo do que propriamente com o Botafogo. O São Paulo sofreu muito ontem, galera, mas o Botafogo é um time bom tecnicamente. O Botafogo pressionou demais, criou chances, só que eles não conseguiram fazer o gol. O São Paulo sai de lá com um resultado de 0-0, que é excelente resultado jogando fora, é muito bom. Agora, a responsabilidade de ganhar em casa é nossa. E essa responsabilidade tem que passar pelo elenco do São Paulo também, por esses jogadores. O Caleri e o Lucas, que são medalhões aí, que são líderes do elenco, esses jogadores não podem perder gols e não podem jogar tão ruim como eles vêm jogando. O Caleri não jogou nada contra o Atlético Mineiro, o Lucas não jogou nada contra o Atlético Mineiro e também ontem eles não jogaram nada contra o Botafogo. O Lucas ficou sumidaço no jogo. O Caleri é aquele de sempre, né? Brigando com os zagueiros. E aí fala, mas a bola tem que chegar nele. Chegou. O Michel Araújo colocou a bola pro Caleri e falou, faz, Caleri. Só que aí o Caleri pegou de canela, mandou para cima, praticamente ali na canela. Se ele mete a cabeça ali, se ele vai de peixinho ou cabeceia de qualquer jeito, ele faz o gol, que é a maior especialidade do Caleri. Agora, o Caleri, quando sai fora da área, ele mata o futebol dele. O que o Zubeldia pode fazer, inclusive no próximo jogo, se o Caleri não estiver bem, né, dá mais movimentação para o time, coloca o próprio André. Por que não pode jogar o André? O André vem melhorando. Inclusive, no último jogo, fez uma belíssima partida também contra o Cruzeiro, com muita movimentação. O que a gente não pode ficar, e aí eu acho, é sempre esperando, mas o Lucas vai dar uma arrancada, mas vai chegar uma bola no Caleri. E quando chegar, tem que matar o jogo. Jogador grande, jogador bom, ele nos jogos decisivos ele tem que decidir. Já fomos os 2 jogos da Copa do Brasil, nenhum dos dois decidiu. Inclusive o Lucas perdeu um gol claro e ontem o Caleri perdeu um gol claro. E o Luciano passou para o banco de reservas, o William Gomes sendo titular. Ou seja, galera, os medalhões, aqueles jogadores que decidiram ano passado na Copa do Brasil, onde São Paulo foi campeão, eles não estão jogando bem, eles caíram de rendimento nesse ano. E isso é preocupante, porque a gente depende desses jogadores, eles são os titulares, eles são os jogadores de peso que São Paulo tem, são os jogadores que mais ganham, eles ganham para isso. Então chegou a hora desses jogadores jogarem bola. Caleri, Luciano, Lucas, principalmente. Esse trio aí, né? O Rato virou reserva, o William Gomes ele vai ser cobrado mais para frente, mas nesse momento eu acho que tem que dar sequência para ele, tem que dar oportunidade para ele. O jogo contra o Botafogo, ninguém foi bem. A defesa, inclusive, que eu não vi assim, lances individuais, né? Falhas individuais, mas posicionamento coletivo deu muita brecha para o time do Botafogo também, porque o Botafogo tem qualidade, lógico. Mas o São Paulo tem condições de passar? Muitas condições, galera. Mas o jogo, na minha opinião, está em aberto. Está em aberto. Botafogo e São Paulo está em aberto e ninguém tem vantagem de empate. Isso é bom que, de certa forma, nós veremos um jogo melhor para o São Paulo, inclusive, do que foi no Rio de Janeiro, porque o São Paulo vai ter que jogar bola. O São Paulo vai ter que sair para o jogo também para ganhar o jogo. Não dá para a gente jogar na nossa casa, né, esperando o adversário.
porque a torcida vai acabar ficando impaciente, e isso é uma parte negativa que pode acontecer do lado da torcida, que inclusive vai lotar o Morumbi, mais de 60 mil pessoas no jogo de volta. O São Paulo aí deve arrecadar mais ou menos por volta de 5 a 6 milhões de reais nesse jogo. Deve ser o recorde de arrecadação desse ano, com certeza, e o recorde de público. Tem tudo para a gente passar pelo Botafogo e chegarmos na semifinal de mais uma Libertadores da América. E detalhe, tá, galera? Com essa disputa do São Paulo nas quartas de finais da Libertadores, o São Paulo volta a ser o time que mais vezes chegou em quartas de finais de Libertadores. O time brasileiro que mais vezes chegou em quartas de finais de Libertadores. É o São Paulo, o gigante, né? Como fazia a faixa lá no avião, tradição, aquela faixa do avião, tradição não se compra, né, galera? Então, mais do que isso, vai ficar excelente se a gente eliminar o Botafogo. Tamo junto, galera. Peço para você deixar aquele like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, como sempre. Vamos São Paulo. Eu acredito. Deixa aí nos comentários. Você acredita? Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil com o Tricolor.